A gente volta agora, no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando aí dos benefícios, tá certo? Se for um processo bem conduzido, de ter um animal de estimação quando você tem criança em casa e do benefício também quando você não tem mais criança em casa, ou por opção, você não quer ter filho, ou quando você já está aí na terceira idade, que os seus filhos já estão criados e já não estão mais naquele convívio diário com você, e aí você tem um animal de estimação com uma grande companhia. O nosso bate-papo aqui com o Patrícia Pignatti, psicólogo e psicanalista. A gente viu agora no final do bloco anterior, a gente acompanhou um vídeo que a gente buscou na internet, do sentimento de perda, né? Quer dizer, parte o coração, Sim. Né? Mas isso também ajuda na formação. Muito, Dânia, muito bem lembrado. O processo de elaboração de luto e de perdas mesmo, a gente vem falando aqui nos programas de utilidade pública que a gente tem que colocar limite nas crianças, que a gente tem que mostrar que elas não podem ter tudo para serem adultos saudáveis e tal. E esse também é um benefício do animal de estimação. Quando ele vai embora, seja um peixinho, seja o cachorrinho, seja o gatinho, é uma dor, mas é uma dor que, num determinado momento da vida, todos nós passaremos. Todos nós passaremos por perdas, inclusive perdas afetivas. Então, ajuda a trabalhar essa frustração, né? Essa resistência à frustração, que mais tarde vai ser... A gente vai criar uma casquinha, vamos dizer assim, né? Cria uma casquinha maior daquelas pessoas que ainda não passaram por esse processo. Você tem os dois lados. Você tem a dor da perda, quando você tem um convívio com o animalzinho de estimação. Você tem o animal de estimação como um melhor amigo, porque as crianças, elas também acabam encontrando nesses animais aquele melhor amiguinho, aquele melhor que quando ele está triste com alguma coisa, que às vezes ele não conta em casa, ele conta para o animal de estimação. Já ouvi muita gente, pais me relatarem isso, que assim, que é muito interessante essa relação que se cria. E quando, no consultório, quando a gente pede para uma criança, por exemplo, desenhar a família, ela nunca deixa de desenhar o bichinho dela. E às vezes aquele bichinho é tão importante para ela que ela tem um determinado tamanho, o pai e a mãe, e o bicho, o cachorro é o maior de todos, assim, né? Porque demonstra aquele afeto, aquele amor, aquela cumplicidade que eles têm. Os adultos também experimentam muita cumplicidade e buscam muito conforto no animal quando estão passando por um momento de dificuldade, de perda, de relacionamento. Em aspectos gerais, e nos estudos, diminui o estresse, diminui o colesterol, triglicérides, aumenta a socialização, melhora os casos de depressão, melhora os casos de ansiedade. Então, os estudos demonstram que tem muitos benefícios, mas a gente vai repetir. Mas tem muita responsabilidade também em cima dessa troca afetiva, né? Por isso que a gente vê, às vezes as pessoas se impressionam. Gente, como é que um cachorro grande tem uma relação, você entra, o cachorro te abraça, ele independentemente do porte. Muitos vídeos na internet de cachorros de grande porte, ali no convívio com bebezinhos. Sim. Né? Então, essa é a troca. Se você trata bem, você vai ter esse feedback. Exatamente. A forma como você age é a forma como ele te devolve. Não tem uma coisa diferente E disso, talvez mais verdadeiro, porque a gente esteja falando de instinto. Sim. Né? Não tem a complexidade do processo de avaliação das pessoas, de que, olha, hoje ele não está num dia bom, pode ter acontecido. Não tem isso. Não. É uma questão instintiva. Ainda que algumas pessoas relatem que um dia vai ter algum estudo que indique que os animaizinhos de estimação, eles de fato raciocinem, eles pensem, porque às vezes é isso que a gente acha, né? É quando a gente se depara com algumas situações. Mas é um feedback. É sim. E é muito importante que a gente preste atenção nisso e que a gente ensine as crianças a cuidar desses animais de uma forma responsável, de uma forma afetiva, enxergando aquele ser com toda a importância que ele tem. Até falei do desenho das crianças, né, do consultório. Então, é meio natural
que as crianças troquem isso com esse... Porque as crianças são afeto, puro afeto, e eles também são os animais, né? Então, é importante que tenha, mas que tenha uma Supervisão. Uma supervisão, né? Eu acho que, assim, se a gente colocar na balança, eu acho que a gente vai ter infinitamente muito mais pontos positivos em você ter um animal de estimação do que não ter. E aí eu tô falando assim, gente, independentemente da idade, não é porque eu sou suspeita, não é porque eu tenho, entendeu? Não é porque eu conheço muita gente que tem animal de estimação, não. Mas eu acho que, assim, ele é benéfico quando você tem criança, ele é benéfico quando você não tem, você decide não ter, ele é benéfico na terceira idade, você consegue, por exemplo, tem vários relatos, se a gente for caminhando aqui, a gente vai começando a lembrar de outros relatos. Você, por exemplo, tem aquele idoso que não queria mais sair de casa, mas que você consegue, através de uma programa... Ai, não, mas a gente vai precisar passear, então você consegue arrastar... Tem muitos benefícios mesmo estudados de você ter um animal de estimação em casa. Mas também precisa pensar que ele tem uma vida, aí é que nós falamos, tem uma troca. Então, se você acha que não dá conta, também não vou dar conta de andar todo dia, é muito chato andar todo dia, não vou dar conta. É melhor não ter. Então, é melhor realmente se abster disso e procurar outras formas, Até porque o animalzinho, ele tem problema de saúde, ele vai trazer também um outro ponto, se levar em consideração despesa. Despesa. Muita despesa, animal de estimação acaba te trazendo despesa com alimentação, despesa com medicamento, enfim, precisa de cuidado, e cuidados estão linkados aí a questões financeiras, porque isso acaba demandando recurso financeiro também. E, claro, gente, avaliar. A gente sabe, às vezes, que as crianças querem muito ter um animal de estimação, mas a gente precisa avaliar. Aquela criança, ela pode ter um animal de estimação em casa, ela não tem nenhum tipo de alergia. Tem espaço para isso. Tem... E os exageros. Precisa ter um limite ali também. Então, ou seja, sempre supervisionado. Patrícia, mesmo quando a gente grava um programa só nós duas, sem convidado... A gente quer ficar. O tempo vai ficando espremidinho, ainda mais um assunto como esse. Que a gente gosta pouco. Que a gente gosta muito, que é muito amor por esses animais. Eu sou suspeita, mais uma vez, eu já falei isso 10 vezes no programa de hoje, mas sou mesmo, porque eu sou mãe babona de animal de estimação. Eu tenho 3, então eu sou muito babona. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, pela presença aqui no Utilidade Pública, por essa parceria que eu espero que se dure muito e muito tempo. Agora, eu vou só deixar aqui um recadinho. Se for escolher um animal de estimação, com muita responsabilidade, adote. Gente, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai encerrar essa edição do programa Utilidade Pública. Para você, uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV Aperipê. Até lá.